Você pode achar que ainda tem tempo, mas e se a morte vier esta noite? E se o último suspiro arrancar de você toda a chance de arrependimento? E você abrir os olhos não no céu, mas nas entranhas do inferno? Hoje eu vou revelar os 5 pecados mortais que, se você morrer praticando, o destino da sua alma estará selado. Sem volta, sem perdão, sem apelação. Ouça com atenção, porque o que vou dizer pode decidir onde você passará a eternidade. O inferno não é um mito. É um lugar real, de tormento sem pausa, onde gritos ecoam no escuro e o tempo não existe. Demônios dilaceram a carne espiritual dos condenados. Chamas vivas queimam sem jamais consumir, e cada alma revive suas escolhas como um eco eterno de arrependimento. A escuridão é viva, sufocante, densa, como um manto de morte. Não há descanso, não há trégua, não há Deus. E depois do inferno, virá algo ainda pior, o lago de fogo. Ali, após o juízo final, todos os condenados serão lançados num mar de lava ardente, onde não há sequer ar para gritar, onde o fogo é consciente e a dor é total. E os que praticarem os pecados que vou revelar agora, já têm seus nomes marcados para este destino. O primeiro pecado é a imoralidade sexual. Não erreis, nem os impuros, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. O espírito da luxúria é uma serpente venenosa que Satanás usa para cegar a alma. Enquanto a carne se satisfaz por um instante, o espírito vai sendo acorrentado nas trevas. Adultério, fornicação, pornografia, prostituição, práticas sexuais impuras. Cada ato grava um selo de condenação no espírito. Os demônios que se alimentam da imoralidade sexual sussurram mentiras. Deus entende. Todos fazem isso. Mas quando a morte chega, não há desculpa, não há tempo para pedir perdão. E aquele que morre em pecado sexual abre os olhos no abismo, onde demônios deformados, criados para punir a luxúria, rasgam a carne espiritual dos condenados com garras incandescentes. E cada grito deles é como música para os ouvidos de Satanás. No inferno, a sensualidade se torna nojo e o prazer se converte em dor eterna. O segundo pecado é a idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Idolatria não é apenas adorar imagens. É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Dinheiro, fama, carreira, pessoas, até a si mesmo. Satanás ama a idolatria porque ela rouba de Deus a adoração que lhe pertence. Demônios seduzem os corações com glória falsa, enquanto escrevem sentenças de condenação no mundo espiritual. Quando o idólatra morre, os próprios deuses falsos que ele serviu o desprezam. No inferno, os idólatras são mergulhados em caldeirões de ouro derretido, e mãos demoníacas arrancam seus olhos, pois preferiram olhar para os ídolos em vez da glória do Criador. Cada estátua, cada troféu, cada vaidade se transforma em um monstro que os devora repetidamente e eles gritam por misericórdia. Mas não existe misericórdia onde Deus não está. O terceiro pecado é o ódio e o assassinato. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. O ódio é a assinatura de Satanás na alma humana. Ele sabe que se conseguir plantar rancor e amargura, pode transformar o coração num espelho do inferno. Demônios instigam vingança, alimentam ressentimentos e empurram as pessoas à violência. O assassino que parte desta vida sem arrependimento é recebido por demônios sedentos de sangue. No inferno, os homicidas são lançados em rios de sangue fervente, onde criaturas demoníacas arrancam seus membros e os regeneram para serem despedaçados de novo, eternamente. Seus ouvidos são atormentados com os gritos das vítimas que eles mataram, ecoando para sempre, e não há como silenciar o som do próprio crime. Ali, o ódio que eles nutriram se volta contra eles como uma fera faminta, devorando-os dia e noite. O quarto pecado é
a feitiçaria e as obras das trevas. Porque os feiticeiros terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Satanás oferece poder, mas cobra a alma como preço. A feitiçaria inclui bruxarias, ocultismo, invocação de mortos, astrologia, pactos espirituais, magia e até drogas alucinógenas. A palavra grega para feitiçaria, pharmakeia, envolve isso. Demônios se disfarçam de guias espirituais para prender suas vítimas em pactos invisíveis. Quando morrem, os feiticeiros são arrastados por correntes de fogo, por legiões de demônios com faces ardentes, e seu tormento é ouvir por toda a eternidade as vozes daqueles que enganaram, amaldiçoando-os sem cessar. As trevas que eles invocaram os consomem, e cada feitiço que lançaram se volta contra eles como serpentes flamejantes que penetram seus ossos e os queimam de dentro para fora. E o quinto pecado é a mentira e o engano. Todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Mentir parece pequeno, mas é a linguagem oficial do inferno. Satanás é o pai da mentira, e cada palavra falsa é um tijolo na estrada para a perdição. Demônios da mentira sussurram que não é tão grave, que todos fazem, que é só uma meia-verdade. Mas quando a morte fecha os olhos do mentiroso, eles despertam num lugar onde a verdade nunca mais será ouvida. No inferno, os mentirosos têm suas línguas arrancadas e regeneradas eternamente, enquanto enxofre líquido é despejado em suas bocas, queimando-os sem os consumir. Eles são mergulhados em poços de fogo, onde não existe luz, apenas gritos e trevas vivas. E cada engano que espalharam os persegue como espectros que os atormentam sem cessar. Estes 5 pecados são portais abertos para o inferno. E o segredo mais obscuro de Satanás é manter as pessoas distraídas, para que nunca pensem na morte. Ele envia demônios para anestesiar as consciências, ocupar os dias com prazeres vazios e convencer que há tempo, que o pecado não mata, que Deus não vai julgar. Mas quando o último suspiro chega, o relógio para, o céu se cala. E o inferno abre a boca para receber mais uma alma enganada. Então virá o grande dia, o trono branco será erguido, e os céus e a terra fugirão da face daquele que se assenta sobre ele. Todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante do juiz eterno. Livros serão abertos. Cada palavra, cada pensamento, cada ato será revelado diante de milhões de anjos. Então será aberto o livro da vida, e aqueles cujos nomes não estiverem escritos nele serão entregues à condenação eterna. O inferno inteiro será esvaziado diante do trono. Todos os demônios e todos os condenados serão arrastados à presença do Cordeiro que rejeitaram. Não haverá como argumentar, nem como suplicar, porque ali não é o tempo da graça, é o tempo da sentença. E então, com uma única palavra, o justo juiz ordenará: lançai-os no lago de fogo e enxofre. Os portões do inferno se fecharão para sempre atrás deles, selados por toda a eternidade, e jamais se abrirão de novo. Os gritos cessarão, não porque a dor terá passado, mas porque a própria existência será engolida pelo fogo eterno. Ali não há memória, não há nome, não há identidade. O esquecimento os envolve como um manto de trevas. Eles existirão para sempre, mas serão como se nunca tivessem existido. E Satanás, os demônios e todos os que escolheram a rebeldia serão consumidos sem se consumir, queimando sem jamais deixar de queimar, gemendo sem jamais poder morrer. Porque este é o salário do pecado, a morte eterna, o exílio absoluto de Deus. E agora você está diante de uma escolha. Enquanto seu coração ainda bate, ainda há tempo. Enquanto a chama da vida ainda queima em seu peito, a graça ainda está ao seu alcance. Mas se a morte vier esta noite, não haverá segunda chance. Jesus Cristo está chamando você agora. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o que estava perdido.
Ele desceu às profundezas e venceu a morte para que você não precise conhecer o terror do inferno. Mas essa salvação não é automática. É uma decisão. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa abandonar o caminho da morte. Você precisa se render completamente a Jesus. Se hoje você está frio na fé, fraco, caído, é hora de voltar. Não deixe Satanás roubar sua eternidade. Levante-se agora onde quer que esteja e diga: Jesus, eu volto para ti. Lava-me com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você quer que seu nome esteja no céu e não no lago de fogo, escreva agora nos comentários: eu escolho Jesus. Eu aceito a Jesus. Hoje eu volto, hoje eu me firmo. Compartilhe este vídeo para salvar outras almas antes que seja tarde demais. Curta este vídeo para que a mensagem alcance milhões. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo a palavra que liberta e salva, porque esta pode ser a sua última chance.